Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o choque hipovolêmico, né? Que ele pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, né? Basicamente, nas emergências clínicas, o que a gente vai pegar mais é o não hemorrágico, né? Mas eventualmente a gente vai pegar um paciente com choque hemorrágico, por exemplo, aquele paciente com HDA, ele vai chegar na emergência clínica, né? Então, sangramento por varizes esofágicas, sangramento por úlcera. Então, você eventualmente vai pegar um paciente com choque hipovolêmico hemorrágico. Mas os hemorrágicos eles estão mais relacionados a traumas, tá? Então, um paciente com acidente, com trauma fechado, né? Então, sangramento abdominal, ou um paciente que teve uma fratura, né? Num contexto de trabalhar em emergências clínicas, dificilmente você vai abordar esse paciente, né? Exceto numa situação que você precise. O paciente chegou, o pessoal da equipe da cirurgia, da ortopedia, eles estão todos operando, estão todos ocupados, você vai precisar fazer o manejo inicial desse paciente. É interessante a gente saber mais nesse contexto, mas no geral não é você quem vai abordar esses pacientes com vítimas de trauma, né? Mas os pacientes clínicos vão chegar mais o paciente com choque hipovolêmico não hemorrágico. Então, o que é que significa isso? O paciente vomitou muito, paciente com diarreia, um paciente com perdas insensíveis, né? O paciente queimado, ou paciente com doenças de pele, né? Doenças autoimunes de pele que podem levar a perda, né? Dessa barreira e perda de líquido, perda de volume muito significativa, tá? É o paciente também que ele pode ter um diabetes insípidos, né, e não ter acesso à água, porque geralmente o paciente com diabetes insípidos urina muito, né, urina, mas ele geralmente tem acesso à água, então ele urina muito e bebe muita água, urina muito, bebe muita água, ele geralmente ele não é hipovolêmico, mas aquele vozinho que chega urinando muito e que não tem acesso à água, ele pode chegar com um quadro de choque hipovolêmico, tá? Então, basicamente assim, esses pacientes você vai receber num contexto de choque hipovolêmico não hemorrágico, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre hemorrágico, porque eventualmente a gente vai receber aquele paciente com HDA, então o que a gente precisa fazer no paciente que está sangrando com choque hipovolêmico? A gente precisa controlar o foco do sangramento, tá? Num contexto de HDA, a gente precisa mandar o paciente para endoscopia, mas antes disso a gente precisa estabilizar esse paciente, né? E aí como é que a gente vai fazer a estabilização? É interessante a gente ter essa noção aqui dos sinais clínicos que o paciente pode apresentar, né, quando ele tem um sangramento, quando ele tem uma perda volêmica, né, perdeu muito sangue, né? Então, quando o paciente tem uma perda pequena, né, até 750 ml, ele geralmente não vai estar taquicárdico, ele não vai estar taquipneico, ele vai ter uma pressão normal, né? A pressão de pulso dele, que é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, vai estar normal, vai estar preservado, isso aí não vai ter nenhuma alteração. O débito urinário também vai estar beleza, o paciente não está mal perfundido, né? Então o rim dele não está mal perfundido. Ele pode estar ansioso, né? Por causa da questão do sangramento, mas ele não vai ser aquele paciente mais grave. Você precisa repor, né, o volume do paciente basicamente com cristalóide, né? Não, assim, lógico que você precisa abordar esse paciente com atenção e tudo, mas ele não é o mais grave que você pode encontrar num choque hipovolêmico hemorrágico, tá? Num paciente que ele já perdeu ali de 750 a 1500 ml, ele vai estar um pouco mais comprometido, né? Ele já vai estar taquicárdico, ele já vai estar taquipneico, tentando compensar, né? Tentando compensar ali no débito cardíaco, né? Aumentando na frequência cardíaca a oferta de oxigênio, né? Lembra da formulazinha lá, né? Que débito cardíaco, HB e saturação são muito importantes, então o HB caiu, né? Porque ele está sangrando, então ele vai tentar compensar com o débito, né? Então ele aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta a frequência respiratória para oxigenar melhor. E ele vai estar, e a pressão de pulso já vai estar diminuída, né? Ele pode ter uma diminuição ali da pressão sistólica, apesar de que a pressão arterial ainda vai estar preservada, tá? O débito urinário já começa a cair, porque ele já começou a ficar um pouquinho mais mal perfundido, né? Ele já vai começar a se apresentar ansioso, pode até ter um grau de letargia por mal perfusão cerebral, né? Ele está começando a ficar mal perfundido. Mas esse paciente ainda você pode tratar ele só com reposição volêmica com cristalóides, tá? Já no paciente que perdeu mais volume, que perde ali acima de 1,5 litro de sangue, ele já vai se apresentar bem taquicárdico, taquipneico, já vai estar muito ansioso, pode estar mais letárgico, né? Ele vai estar um débito diminuído, ele vai ter um débito urinário diminuído, né? Ele vai ter uma pressão de pulso diminuída, ele vai estar hipotenso. Então, nesse paciente aí, o paciente que sangrou e chegou hipotenso, a gente precisa repor sangue.
Tá? É imprescindível que a gente reponha sangue, porque não adianta só a gente repor volume com cristalóide, porque a gente vai terminar diluindo o fator de coagulação, a gente pode ter uma descompensação, o paciente pode apresentar mais sangramento nesse contexto. Então, a partir daí, a partir de um sangramento maior, um paciente muito taquicárdico, muito taquipneico, um paciente já mais rebaixado, com débito urinário mais baixo, a gente precisa repor a hemoglobina, né? Precisa repor sangue para esse paciente. E no paciente que sangrou mais de 2.000 ml, né? O paciente sangrou mais de 2 litros, a gente vai precisar fazer reposição maciça de sangue, de componentes, hemocomponentes, né? A gente vai precisar, além das bolsas de sangue, né? De concentrado de hemácia, a gente vai precisar transfundir também plasma e plaqueta, porque esse paciente perdeu tudo. Então, se a gente repor só a hemácia, não adianta, porque ele não vai estancar o sangramento dele, porque ele vai estar perdendo fatores de coagulação, porque ele perdeu o sangue completo, né? Ele não perdeu só a hemácia, beleza? Então, é importante que a gente já entre aí no protocolo de hemotransfusão maciça, né? Repondo de 1 para 1 para 1. Uma bolsa de plasma, uma bolsa de plaqueta, uma bolsa de concentrado de hemácias, beleza? Nesses pacientes que estão sangrando muito também, a gente também pode fazer ácido tranexâmico, né? O transamin, né? E aí para tentar compensar esse sangramento aí. Dificilmente vai ser o paciente que você vai encontrar, né, na emergência pela questão de ser mais relacionado a trauma, tá? Mas é importante a gente saber que nesses pacientes que estão mais instáveis, a gente precisa fazer essa reposição maciça, porque você pode encontrar um paciente desse tipo. Então, a gente vai repor esse volume aí do paciente. A gente vai fazer a reposição com cristalóides, né? Existe também a questão de repor com colóide, né? Mas assim, custo é muito alto, o benefício não é comprovado, não há relato, não há evidência de que é melhor do que os cristalóides. Então, a gente vai repor o volume desses pacientes a priori com cristalóides. Mesmo esses pacientes que precisam de sangue, a gente não consegue que venha imediatamente, né? Então, a gente vai ter que pedir para o hemocentro para que ele mande a bolsa de sangue. Isso aí demora um tempo. Então, antes de chegar ao sangue, você precisa repor o volume com cristalóide, né? E aí você pode fazer soro fisiológico ou Ringer lactato, né? Ringer lactato é uma solução balanceada junto com o plasma like, né? Que ela é um pouco mais fisiológica do que o soro fisiológico, né? O soro fisiológico tem esse nome aí, mas ele não é tão fisiológico assim, porque ele tem 154 mEq de sódio e 154 mEq de cloro, né? Se você lembrar, assim, mais ou menos quanto é o cloro da gente normal, basal, é em torno ali de 100, né? De 95, 110, 115, enfim, fica por aí. Então, ali uma média de 100 é o cloro da gente. Então, a gente vai, cada litro que a gente infunde de soro fisiológico no paciente, a gente dá 154 mEq de cloro para ele. Então, nesse contexto aí, o paciente, quando você infunde muito soro fisiológico, ele tende a fazer uma acidose hiperclorêmica, tá? Porque você está infundindo muito cloro para esse paciente, né? Além de você poder ter um distúrbio de natremia, porque você está infundindo uma quantidade razoável aí de sódio também. Então, imagina aí que a necessidade de sódio do paciente dia não é tão grande assim. Se eu não me engano, é em torno de 2 mEq quilo, né? Então, você vai estar infundindo, se você colocar 2 litros para um paciente, você está infundindo mais de 300 mEq de sódio. Então, assim, é uma quantidade razoável que você pode também levar à alteração do sódio, além de uma acidose hiperclorêmica, tá? Então, existe uma preferência, eu percebo que existe uma preferência dos colegas para o Ringer lactato, mas numa reposição, num contexto de reposição de hipovolemia, né, de um choque hipovolêmico, de um paciente que está sangrando, um paciente que está com diarreia, vômito, não se mostra tanto benefício, né? Entretanto, nos pacientes sépticos, né, o Ringer lactato tem uma tendência de ser melhor. Então, o que o pessoal termina usando na prática é muito Ringer lactato. Eu prefiro usar o Ringer lactato numa expansão, principalmente dos pacientes sépticos, pacientes que estão com diarreia, vômito, né? Ele pode ter um componente distributivo também, então a gente vai expandir ele com Ringer lactato, né? Quando o paciente está sangrando, eu uso o soro fisiológico mesmo, tá? E aí, assim, a questão do volume que você infunde, né, vai ser muito dependente da sua avaliação clínica, né? Você precisa, não existe uma fórmula como é na sepsis, né, do 30 ml quilo na primeira hora.
né? Que até essa fórmula aí a gente vai ver quando a gente for ver na aula de sepse, é uma fórmula arbitrária, não tem um dado muito objetivo quanto a isso. Então, o importante é que você esteja do lado do paciente, né? Sempre você estiver fazendo reposição volêmica em qualquer paciente num contexto de choque, né? Um paciente que é grave, então é importante que você esteja do lado do paciente e você vá fazendo pequenos bolos, né? 250 ml, 500 ml, e você vai fazendo expansão volêmica e checando, avaliando o paciente, reavaliando, examinando, avaliando como é que está o estado, o neurológico dele, a pressão, avaliando como é que está a perfusão periférica, e você vai, é uma coisa dinâmica, né? Não é aquela coisa que você prescreve, vai-se embora e volta depois de uma hora, não, você tem que estar do lado do paciente ali sempre reavaliando, porque qualquer coisa você pode ajustar a terapêutica, pode mudar, diminuir a quantidade de soro, tudo, então é uma coisa que tem que ser dinâmica, beleza? Quanto ao ringue lactato, tem outro, ela é uma solução balanceada, a gente tá vendo aqui, né? Tem 130 mEq de sódio, 109 de cloro, né? Tá mais próximo do fisiológico, tem 4 mEq de potássio, né? E o lactato de 28, né? Então, assim, nesse contexto aí do lactato, ele não faz acidose por causa desse lactato, né? Ele, inclusive, pode fazer alcalose, né? Por causa disso. Então, é importante a gente ficar ligado também por causa do potássio nos pacientes renais crônicos, né? A gente vai estar infundindo mais potássio para esse paciente, então ficar atento a isso aí, né? Para a gente não fazer uma hipercalemia no paciente por causa da infusão do ringue lactato, e também no paciente hepatopata, né? Porque esse lactato ele precisa ser metabolizado no fígado, então se você não o paciente não tem, né, uma função hepática adequada, ele pode ter uma alteração metabólica relacionada ao lactato, beleza? Quanto a isso, né, são os únicos detalhes quanto a ringue lactato e soro fisiológico, mas o mais importante é que você faça a expansão volêmica nesse paciente, que você reponha a volemia desse paciente. Se você só tem soro fisiológico, faz soro fisiológico. Se você só tem ringue lactato, faz ringue lactato. Você pode escolher, você pode ponderar entre um e outro, mas não vai ter grandes diferenças, tá? Então, faça um ou outro. O importante é repor a volemia do paciente.